Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. 30 anos como consultor, 15 anos como investidor e aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências. É disso que se trata o Viver de Renda. Nós compartilhamos a nossa trajetória, tanto pessoal como profissional e financeira. Acredito que as coisas que eu vivi, que eu vi, que eu aprendi, os cursos que eu fiz com grandes pensadores do mundo empresarial, né, Jim Collins, Michael Porter, Ram Charan, C.K. Prahalad, a oportunidade que eu tive de conhecer pessoalmente grandes executivos como Jack Welch da General Electric, o Jorge Paulo Lema, Abílio Diniz, com quem inclusive fiz um curso na FGV e voltou agora a fazer os cursos novamente na FGV de forma presencial. Tudo isso me deu, acredito eu, uma gama de conhecimento, de informações, de entendimento que podem sim ser úteis para as outras pessoas. E aqui eu estou disponibilizando esse conhecimento para vocês. Né? Estamos nesse domingo fazendo nosso estudo de caso, fechamento do estudo de caso de hoje, da Oi, e eu quero arrematar essa nossa jornada desse domingo a partir de uma questão que eu acho que faz todo sentido quando a gente olha não só para as empresas, mas também para a nossa própria vida. Eu quero compartilhar com vocês um pouco a história do almirante James Stockdale. Ele um vice-almirante e aviador da Marinha dos Estados Unidos. Ele foi premiado com a Medalha de Honra na Guerra do Vietnã. É um pouco da história de vida dele que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse domingo, para a gente fazer o fechamento do estudo de caso da Oi. Ele teve sua aeronave abatida pelos vietnamitas em 9 de setembro de 1965, quando acabou pousando de paraquedas em uma vila e se tornou prisioneiro de guerra. Né? Ele foi levado a uma prisão conhecida como Hanoi Hilton, no norte do Vietnã, onde passou a ser torturado sistematicamente e espancado todos os dias. Imagine isso, uma pessoa ser torturada e espancada todos os dias. Durante a captura, ele quebrou uma das pernas e acabou perdendo os movimentos do membro por não ter sido tratado de forma adequada. Em dado momento, seus captores disseram que pretendiam exibi-lo em uma parada militar. Para não ser usado como propaganda, Stockdale chegou a usar uma lâmina para arrancar o próprio escalpo e golpeou a própria face com uma barra de ferro com o intuito de desfigurar seu rosto. Mesmo enfrentando uma situação brutal, o almirante cumpria o papel de tentar organizar os prisioneiros e garantir as mínimas condições para sua sobrevivência. Consequentemente, voltou para casa como um herói de guerra, mas o que mais surpreendeu a todos foi o seu relato da prisão. Quando questionado por Jim Collins, e aí a gente vai desenvolver essa ideia, quando questionado por Jim Collins sobre sua experiência no campo dos prisioneiros, ele respondeu: "Nunca duvidei de que sairia vivo e que venceria no final." E vamos falar sobre isso porque essa experiência de Stockdale terminou por ser conhecida como o paradoxo Stockdale. Já falamos sobre esse assunto aqui, mas hoje vamos retornar a ele porque entendemos que há uma lição extraordinária para a gente, para a nossa própria vida e também para a gente analisar as empresas. Jim Collins diz o seguinte a respeito do paradoxo Stockdale: todas as empresas que fizeram a transição de boas a excelentes, elas passaram por consideráveis reveses em sua trajetória para a excelência. Em todos os casos, a equipe gerencial reagiu com uma poderosa dualidade psicológica. De um lado, aceitaram a realidade nua e crua. Do outro, mantiveram uma fé inabalável no jogo final e o compromisso de vencer, de triunfar.
a despeito da dura realidade dos fatos. Nós, diz o Jim Collins, decidimos chamar essa dualidade de paradoxo Stockdale. O nome se refere ao almirante Stockdale, que foi o militar americano de mais alta patente a viver no campo de prisioneiros de guerra Hanoi Hilton, no auge da Guerra do Vietnã. Torturado mais de 20 vezes em seus 8 anos de cativeiro, de 1965 a 73, Stockdale viveu a guerra sem qualquer direito de prisioneiro, sem data para ser libertado e sem qualquer certeza que sobreviveria. Você pode entender, portanto, a minha ansiedade, disse o Jim Collins, diante da perspectiva de passar parte de uma tarde com este homem, com Stockdale. Ele era um dos pesquisadores sêniores que estudavam os filósofos estoicos no Instituto Hoover. Li o seu livro No Amor e na Guerra, o livro que ele, na verdade, escreveu com a sua esposa em capítulos alternados com a crônica de suas experiências ao longo daqueles 8 anos. Tinha a visão dele sobre aquele período que ele estava preso e a visão da esposa por viver aquela ansiedade de tentar ter o marido de volta para casa, né? À medida que avançava no livro, eu percebi que estava ficando deprimido, disse o Jim Collins. Tudo parecia tão triste, de repente algo bateu em mim. Eu estou ficando deprimido ao ler isso e eu conheço o final da história. Eu sei que ele escapa, eu sei que ele sobrevive, que ele se une de novo à sua família, tornando-se um herói nacional e passa os anos seguintes estudando filosofia neste mesmo belo campus. Se as situações que ele viveu me deprimem, como é que esse homem lidou com elas quando de fato estava lá e não sabia qual seria o final da história? Perguntou Jim Collins. E aí ele foi interagir com o almirante Stockdale, que lhe disse: eu jamais perdi a fé no final da história. Nunca duvidei, não apenas de que sairia vivo, mas que também venceria no final e transformaria aquela experiência num divisor de águas da minha vida. Experiência que, em retrospectiva, eu não trocaria por nada. Fiquei em silêncio durante vários minutos. Stockdale mancava e balançava em arco sua perna rígida, que nunca se recuperara totalmente das constantes torturas e violências. Após uns 100 metros em silêncio, perguntei: quem não conseguiu? Ele disse: isso é fácil. Respondeu: os otimistas. E eu disse: os otimistas? Não entendi. Ele respondeu: os otimistas eram aqueles que diziam: estaremos fora daqui na época do Natal. O Natal chegava, o Natal ia embora, nada acontecia. E eles morriam com o coração partido. Depois ele virou para mim e disse: essa é uma lição muito importante. Você nunca deve confundir a fé em que você vai vencer no final com a disciplina de enfrentar a realidade nua e crua de sua atual situação, seja ela qual for. Nunca confunda. O que diferencia as pessoas não é a presença ou a ausência de dificuldade, e sim a forma como elas lidam com as inevitáveis dificuldades da vida. O paradoxo Stockdale provou ser poderoso para se sair forte e não enfraquecido das dificuldades. O paradoxo Stockdale é a marca de todos aqueles que criam excelência, seja na liderança de suas próprias vidas ou seja na liderança de outras vidas. Olha que coisa profunda, né? E aí o Jim Collins falou: olha, o paradoxo Stockdale é exatamente essa confrontação entre
manter a fé em que você vai vencer no final, independentemente das dificuldades. E ao mesmo tempo, enfrentar a realidade nua e crua de sua situação, seja ela qual for, seja ela qual for. O que tiramos disso tudo para as nossas vidas e para as empresas? Quando olhamos para as empresas, disse Jim Collins, todas as empresas que deixaram de ser boas para se tornar excelentes iniciaram o processo de encontrar seu caminho para a excelência, enfrentando a dura realidade e a situação de sua época. E aí, pensem na Oi agora, quando eu estiver falando, né? Pensem na Oi. Quando você começa um esforço honesto e diligente para determinar a verdade de sua situação, as decisões certas costumam ficar claras. É impossível tomar boas decisões sem imbuir todo o processo do ato de enfrentar honestamente a realidade nua e crua. Uma tarefa básica no processo de tornar uma empresa excelente é criar uma cultura em que as pessoas tenham uma tremenda oportunidade de ser ouvidas, em última análise, na qual a verdade sempre prevaleça. Então, é disso que se trata o paradoxo Stockdale, e quando a gente transita essa ideia para o mundo das empresas, a gente vai ver que existem empresas que vão estar passando por sérias dificuldades, que ao invés de negar essas dificuldades, essa realidade, ao invés de serem otimistas demais a ponto de não enxergar o que está de fato acontecendo e o tamanho do desafio, essas empresas se dedicam a enfrentar a verdade nua e crua, a realidade dos fatos, encarar o problema de frente, sem maquiagem, sem nenhum dourar de pílula, né? E aí você encara aquele problema, encara aquela realidade, você sabe o tamanho do desafio e você resolve encarar, sim, vamos enfrentar. E para isso você precisa ter uma excelente liderança, uma liderança de nível 5 vai ajudar a sair de uma situação como essa. Ela precisa encontrar uma equipe de pessoas extraordinárias, pessoas que possam fazer diferença. Ele vai se dedicar a formar novos líderes de nível 5, que possam, inclusive, em algum momento, sucedê-lo, se for o caso, né? E aí sim, todos começam a trabalhar para chegar no resultado final, que é, no caso das empresas, uma grande transformação. Sair daquela situação de desafio, de desconforto, de problema e transitar para um outro cenário, um cenário de sucesso, de vitórias, de conquistas. É disso que se trata. Isso exige muitas perguntas, liderar com perguntas e não com respostas. Isso exige um envolvimento muito grande de diálogo, de debate. É preciso fazer diagnósticos corretos sobre os problemas, sobre as dificuldades, não culpar ninguém, não culpar os outros, né? E criar estratégias para resolver cada uma das dificuldades, cada um dos problemas. As empresas feitas para vencer enfrentaram adversidades, disse Jim Collins, na mesma proporção que as empresas de grupos de comparação direta que ele utilizou para os estudos que fez nos Estados Unidos. Mas elas reagiram de forma diferente. Elas encararam de frente a realidade de sua situação, por isso saíram das adversidades muito mais fortalecidas, muito mais fortalecidas. A psicologia básica para conduzir uma empresa boa à excelência é o paradoxo Stockdale, diz Jim Collins. Mantenha a mais absoluta fé em que você pode e que você vai vencer no final, independentemente das dificuldades, e ao mesmo tempo
Encare e enfrente a dura realidade de sua situação, seja ela qual for. É isso que precisa ser feito. É isso que vai garantir o seu passaporte para o futuro que você deseja. Trabalhe essa questão mental, porque é isso que vai transformar a realidade. Por fim, diz Jim Collins, temos que entender que o carisma pode ser tanto um risco quanto um ativo, na medida em que a força de uma personalidade pode impedir que as pessoas lhe apresentem a dura realidade dos fatos. A liderança não começa só com a visão, ela começa na hora em que se leva as pessoas a encararem a realidade nua e crua e atuarem em cima de suas implicações. É necessário consumir tempo, energia, motivar as pessoas, evitar que o esforço seja desperdiçado. A verdadeira pergunta não é como é que vamos motivar o nosso pessoal. Se você tiver as pessoas certas, elas serão automotivadas. As pessoas certas são automotivadas. Elas querem fazer parte de uma história de sucesso. Elas querem fazer parte de uma conquista, de uma grande virada de jogo, de uma grande transformação, de um grande turnaround. Elas querem fazer história. As pessoas de sucesso têm essa característica. Portanto, a chave nesses ambientes é não desmotivar as pessoas. Não desmotivar. Uma das principais maneiras de desmotivar é ignorar a realidade. Então, essas pessoas sabem o que está acontecendo, estão dispostas a fazer sacrifícios e não precisam de maquiagens com relação ao que está acontecendo. Elas estão dispostas a fazer escolhas difíceis em nome desse sucesso que vai ser construído por muitas mãos sob a liderança de um nível 5, de um líder nível 5. Essa história do Stockdale é uma história incrível, vale a pena você pesquisar, você dar uma olhada depois no Google e conhecer um pouco mais da história dele, de sua esposa, e ao mesmo tempo refletir sobre esse paradoxo Stockdale que Jim Collins nos brinda ao realizar os seus estudos nos Estados Unidos e chegar a esse nível de entendimento de que estava diante de algo que tinha uma força muito grande enquanto ideia e que aquilo era algo transformador para a vida de uma pessoa, mas também transformador para a vida de uma empresa. E que isso explicava por que algumas empresas conseguiam sair de dificuldades gigantescas e escalarem o Everest. Era isso, o paradoxo Stockdale. Não perder a fé, mas também não deixar de perceber a vida como ela é, a verdade nua e crua. Ao conseguir fazer isso, ao ter essa visão muito nítida e clara dos seus problemas e manter a crença de que era possível dar a volta por cima, isso explica como algumas organizações têm sucesso e outras não. Fica para a gente essa reflexão. E essa reflexão, quando eu fui rever essas anotações que eu fiz do curso de anos atrás, que eu tive essa oportunidade de fazer com Jim Collins, me trouxeram muito a ideia de que isso se encaixa como uma luva com relação a esse momento da Oi, né? Cuja dificuldade é gigantesca, empresa que quase quebrou, quase faliu, 65 bilhões de dívidas. Então, de repente, como dar a volta por cima? O caminho mais fácil é falir, não dar certo. Mas a empresa vem encarando a sua realidade e não
perdeu a fé, né? A partir do momento que chega a liderança do Rodrigo Abreu, ele consegue. Lembrem que o RI da Oi disse, ele conseguiu trazer confiança para as pessoas da empresa, né? Confiança para as pessoas da empresa. Então as pessoas passaram a acreditar, sim, é possível ganhar esse jogo. A gente está tomando de goleada, mas é possível virar. Então é isso que está acontecendo, né? É o paradoxo de Stockdale na prática. É o que a gente está enxergando na Oi. E eu queria finalizar esse dia de hoje exatamente com essa reflexão, que é sempre muito instigante, a vida do Stockdale, para que vocês refletissem, porque serve para olhar as empresas e para olhar a nossa própria vida, né? E no domingo finalizamos com um vídeo, também com essa oportunidade de fazer com vocês um brinde, né? Um brinde à vida, um brinde aos nossos sonhos, aos nossos objetivos e a nossa capacidade de estar sempre aprendendo e construindo coisas novas. Fique com Deus, um ótimo fim de noite e uma excelente semana que está por vir, com as bênçãos de Deus para todos nós. Um abraço, deixa o like, fica com Deus e até a próxima. Tchau.